Tocou o alarme, tá na hora de Flash News aqui na BMC, então chega mais, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição deste nosso boletim de notícias aqui da parte da tarde desta sexta-feira, dia 16 de maio de 2025, e vamos juntos acompanhar todos os destaques do mercado financeiro, né? E hoje aquela dobradinha maravilhosa, né? Primeiro 3h15 da tarde o Flash News, depois 4h30 tem o Closing, e são as duas coisas que a gente vai analisar hoje. A gente vai falar desde da macroeconomia, gripe aviária e tudo mais de um lado, e no closing vamos falar sobre Banco do Brasil do outro. Deixa eu só tentar tocar aqui no meu ponto, que ele parou de fazer um barulhinho aqui, mas, gente, para a gente analisar todo o mercado financeiro brasileiro, ele apresenta um cenário de correção após os recentes recordes, né, com investidores atentos principalmente a fatores internos e externos que influenciam os ativos. O Ibovespa opera em baixa, recuando ali para a faixa dos 137 mil pontos, após atingir sua máxima histórica de 139.334 pontos na véspera. A queda é impulsionada por resultados corporativos abaixo do esperado e também de preocupações fiscais. Os destaques corporativos ficam com o Banco do Brasil, né, que tem as ações aí caindo mais de 12% após a divulgação do lucro líquido de 7,3 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2025, o que ficou abaixo, né, representou uma queda de 20,7% em relação ao mesmo período do ano passado, e isso decepcionou bastante o mercado. Já a fusão Marfrig e BRF, aí, né, a Marfrig anunciando a incorporação da BRF, criando a MBRF Global Foods Company. As ações de Marfrig sobem cerca de 18% hoje, enquanto as de BRF recuam aproximadamente 2,7%. Já no câmbio e política fiscal, o dólar comercial apresenta uma leve alta, sendo cotado próximo a R$ 5,68. A valorização da moeda norte-americana reflete as incertezas fiscais aqui no Brasil, especialmente após rumores sobre um possível reajuste do Bolsa Família, que foram negados pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Bom, deixa eu chamar meu grande amigo de sexta-feira aqui, Caio Augusto, economista lá do Terraço Econômico, que está conosco aqui nesse nosso Flash News. Caio, muito bem-vindo ao nosso Flash. Grande Rafael Lara, boa tarde, meu querido, boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui na BMC News. Vamos nessa, Caio. Vamos falar um pouco sobre gripe aviária. Hoje surgiu aí a preocupação geral, inclusive, do mercado, por conta da gripe aviária, né? Gripe aviária que está aí agora com os primeiros casos, inclusive, chegando, né? Foi detectada lá no Rio Grande do Sul. Você acha que isso traz, no sentido macro da coisa, um risco para a nossa economia que a gente não estava calculando? Setor de frigoríficos é um setor muito importante, inclusive, para a nossa economia. Como é que você vê esse assunto, Caio? Olha, Rafa, é um risco, mas é um risco baixo e é um risco temporário. E eu vou explicar para vocês o porquê. Como há uma importância muito grande da balança comercial aqui no Brasil, né, sobretudo parte mineral e também da agropecuária, então, vamos dizer assim, a gente está muito acostumado a falar de vários aspectos em que o Brasil fica para trás, ou o Brasil está em 1800 ainda, só que esse é um dos aspectos que a gente dá aula para o mundo, na realidade. E o que eu quero dizer com isso? Esse tipo de monitoramento de casos de gripe aviária, como também já teve de casos de febre aftosa, o Brasil, inclusive, é um país que é livre de febre aftosa sem vacinação, que é uma coisa, assim, não é fácil de conseguir, demora muitos anos para conseguir, uma conquista muito grande do Brasil. Mas, enfim, voltando para a gripe aviária. Esse tipo de monitoramento, ele é feito majoritariamente pelas próprias integrações, né, as empresas ali que têm os aviários, que hoje são grandes grupos, então diríamos que é um pouco mais fácil de verificar do que quando a gente tinha dezenas, centenas de grupos em separado. E assim, gente, aqui no Brasil, quando você identifica, vamos pôr um aviário tem aí 20 mil, 30 mil aves. Quando você identifica que tem um caso ali dentro, você parte do pressuposto que todas as outras aves dentro daquele galpão possam também estar contaminadas. Então é feito um abate ali das 25 mil, 30 mil aves. Isso parece um grande prejuízo? Parece um grande prejuízo. Porém, quando a gente olha para o fato de que quando isso acontece, há uma grande lateralidade, ou seja, em vez de você verificar só um aviário, você acaba verificando vários outros ao mesmo tempo. Então, assim, tem também um outro caso nesse aviário. Beleza, abate tudo isso aqui, faz o vazio sanitário, que é um certo período de desinfecção, por assim dizer, e depois você volta. E outro motivo que eu digo que esse risco, esse apuro é temporário, é porque
O ciclo do frango no Brasil, o que também vem aí de um avanço genético de produtividade muito grande que a gente teve nos últimos 30, 40 anos na agropecuária brasileira, o ciclo do frango ele é muito rápido. Em 45, no máximo 50 dias, a gente já tem o abate. Então, o que eu estou querendo dizer? Identificou um caso nesse aviário, beleza, vão 30 mil galinhas aí, né, ser abatidas. Identificou nesses outros 2 aviários, beleza. Em, no máximo, 60 dias, 2 meses, a gente já tem uma resolução disso. O que complica mais, e que é o risco mais agudo, assim, de curto prazo, é que grandes parceiros nossos, como a China, já suspenderam até que a coisa seja apurada. Mas digo mais uma vez, em função desse acompanhamento ser muito mais sério aqui no Brasil, por exemplo, do que nos Estados Unidos, creio que esse risco, embora ele vá custar, ele vai atrasar algumas vendas, ele vai dificultar. Gente, mas o Brasil é grande pra caramba, um caso que acontece no Rio Grande do Sul vai prejudicar o pessoal, né, os avicultores do Paraná, por exemplo. Nossa, mas está a centenas de quilômetros, não interessa. Esse tipo de venda, vamos dizer assim, de acordo comercial, ele leva em conta os países como um todo. Então, sim, vai acabar prejudicando. Mas, como há um forte acompanhamento, e por que eu estou falando mais sério do que os Estados Unidos? Porque, recentemente, os Estados Unidos tiveram esse problema de gripe aviária, acabaram tendo que abater algumas milhões de aves, e mais recentemente o FDA deixou, né, que é o órgão ali que cuida desse tipo de situação, né, relativa a alimentos, a remédios também, esse órgão ele tirou algumas obrigatoriedades. Então, não é nem que a gente teve um problema de gripe aviária, a gente teve um problema de salmonela. Isso simplesmente não vai ser verificado do mesmo jeito que era antes. Então, assim, por que eu estou colocando esse ponto? Porque, por incrível que pareça, parece que a gente está falando só de Brasil e de balança comercial brasileira, mas assim, a China evitar a compra de certos produtos de origem agro e pecuária dos Estados Unidos tem muito mais a ver com outras questões higiênico-sanitárias do que necessariamente com guerra comercial. Essa questão do frango, vocês podem ter certeza, pode anotar aí, começa a pesquisar. Essa retirada, né, que nos Estados Unidos o pessoal gosta muito de falar, desregulamentação, porque aí os mercados correm mais soltos, essa retirada de exigência por parte do FDA de verificações mais atentas a isso, vai piorar muito a qualidade alimentar do americano médio, e 2, vai barrar de países que levam isso a sério, como é o caso da China, que suspendeu a gente agora até que tenha uma verificação mais adequada do que é que está acontecendo. Perfeito, Caio. Vamos falar de outra coisa agora. Vamos falar sobre esse reajuste em relação ao Bolsa Família, que foi negado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas que traz um cenário aí de incerteza fiscal novamente para o nosso radar da macroeconomia e tudo mais. Já é, inclusive, um assunto que as pessoas já começam a deduzir o que vem para a eleição do ano que vem e tudo mais. Então as pessoas começam a fazer esse cálculo na economia pautado em incerteza fiscal, no Ministério da Fazenda e tudo mais. Como é que você avalia esse cenário hoje de incerteza fiscal, pensando nesse valor do câmbio, né, dólar 5,60, e o ministro Fernando Haddad tendo aí, novamente, está entre a cruz e a espada, entre políticas públicas do governo Lula e também, do outro lado, ter que agradar o mercado com boas políticas fiscais. Então, como é que fica no meio do caminho o investidor nisso tudo? Olha, eu avalio que no final das contas esse risco nunca saiu da mesa, tá? Uma coisa muito importante da gente parar para pensar que esse risco fiscal ele sempre esteve presente por pelo menos 2 motivos. O primeiro motivo, que já exaustivamente foi colocado por mim e também por vários outros analistas, é o fato de que, diferentemente de basicamente todos os governos, pelo menos da redemocratização para cá, nenhum tipo de ajuste, nem fiscal, nem de regras, né, que impactem aí as contas públicas de alguma outra maneira, nenhum tipo de ajuste foi tocado nos primeiros 2 anos do governo, o que é típico, né? Geralmente entra e corrige a rota e começa a mudar a direção do navio para a direção que o governo da ocasião prefere. Esse governo ele teve a PEC de transição de 170 bilhões, o que diversos especialistas apontam que foi pelo menos aí uns 60, 70 bilhões a mais do que o necessário, então quer dizer, já entrou explodindo a porta com gastos para cima. E, em segundo lugar, não necessariamente por essa sinalização
específica do Haddad dizendo, nós não vamos aumentar o Bolsa Família, mas por uma outra, de uma outra pessoa muito próxima ali da equipe econômica, que é a Simone Tebet, né, ministra do Planejamento, que deu uma entrevista recentemente dizendo que a gente precisa fazer um ajuste severo, tudo, só que isso vai ficar para 2027. Então, assim, gente, esse risco fiscal sempre esteve presente. Acredito que agora isso acaba pressionando um pouco mais o mercado. Eu não vou me lembrar o sobrenome dele, mas é Sandro, que acho que era da parte de tesouraria do Santander, que esteve num podcast alguns meses atrás, aliás, alguns anos, né, foi no primeiro ano do governo Lula, e ele falou um negócio interessante que eu não esqueço mais. O mercado, às vezes, ele foca demais em alguma coisa e ele esquece as outras coisas. Por exemplo, quando a gente tem um cenário de distensionamento lá fora, aparentemente isso é a única notícia que existe no mercado. Olha, distensionou lá fora, então vai dar tudo certo, beleza, desincha o mercado aqui. Isso está certo? Está errado? Acho que não é completo, vamos dizer assim, uma análise completa. E já quando a gente volta a olhar para os problemas locais que não foram resolvidos e não tem a menor possibilidade de serem resolvidos ainda nesse governo, né, o que significa que o próximo governo vai ter um problema ainda maior para pegar, aí fica todo esse clima de tensão. Nossa, meu Deus, né, tem esse problema fiscal. Digo mais uma vez, esse problema sempre esteve aí. Ano que vem é ano de eleição, não vai ter nenhum ajuste. Mas vai aumentar o Bolsa Família, não vai aumentar. Gente, algumas coisas pelo lado fiscal e pelo lado parafiscal vão ser feitas. Não vamos nos esquecer, por exemplo, que em 2022 o Bolsonaro também colocou muita coisa na mesa, né? Auxílio taxista, né? Auxílio aí caminhoneiro, auxílio uma porrada de coisa. O que arrebentou também, né? Acabou de derrubar o teto de gás, já estava no chão, né? Mas aí aproveitou e pisou em cima. Mas, assim, isso é normal, isso é tipo do Brasil. A única diferença é que agora a gente tem uma expectativa de que quem vai entrar em 2027 faça alguma coisa. Só que como a gente lembrou, como o mercado lembrou agora, que nada vai ser feito até o final de 2026 e que precisa entrar alguém que pegue aí uma missão muito complicada, diríamos que o mercado deu uma azedada. Mas esse problema sempre esteve aí, ele nunca saiu de cima. Sempre esteve. Caião, queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso Flash News. Te espero semana que vem, hein? Fechado, meu querido. Semana que vem estamos aí de novo. Aquele abraço. Valeu, brigadão, Caio Augusto, lá do Terraça Econômico com a gente aqui. Pessoal, 4h30 da tarde, close aqui na BMC News. Você deve vir, mandar sua mensagem no chat ao vivo do YouTube, o jornal mais divertido e informativo da TV brasileira. 4h30, tchau, tchau!